Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduz. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas bênçãos que nos dá a cada dia, guia nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos em nome de Jesus. Pedimos. Amém. O tema da semana é um tema bem importante, porque envolve o plano original de Deus para a humanidade. E nós sermos cidadãos celestiais. E o plano de Deus, ele está seguindo. Apesar de que o caos tem estabelecido na humanidade, mas isso é um dos sinais do fim. É um sinal de que breve Jesus está voltando. E Deus nos dá uns conselhos, né, para a gente não ficar olhando só para os problemas, né. Filipenses 4:6 diz: "Não fiquem preocupados com coisa alguma". Interessante, né. Eu fico preocupado com um monte de coisa. E a Bíblia diz que a gente não deve ficar preocupado com coisa alguma, né. Interessante. Como a gente vai conseguir isso? Aí aqui diz a solução. Quando tem o mais, é a solução. Mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Então, as nossas preocupações têm que ser transformadas em quê? Em pedidos. Diante de Deus, esses pedidos têm que ser conhecidos. Como? Pela oração e pela súplica. A oração é algo que você faz no dia a dia, né? Você ora pelo alimento, você ora pelas bênçãos que Deus te dá. Súplica é algo que você está buscando de forma perseverante, é a súplica, com ações de graça, ou seja, um coração agradecido a Deus. Então, é isso que nós temos que fazer. Jesus nos diz aqui em João 16:24, que chegou um momento que ele falou para os apóstolos, né, os discípulos, né, até agora nada pedistes em meu nome. Então a gente tem que aprender a pedir em nome de quem? De Jesus. Porque Jesus é o que garante que o pedido seja ouvido e atendido. É o nome de Jesus. Aí ele diz: "Pedi e recebereis". Então, ele está dizendo que tem que pedir, a gente vai receber. Não quer dizer que vai ser sempre da maneira que a gente pensa, para que vosso gozo se cumpra. É igual os pais, né, e os seus filhos pedem as coisas, nem sempre te atenda de toda forma que ele quer. E às vezes vai fazer mal para eles. Mas a gente vai dar o melhor que a gente vê que é a condição de vida. Mateus 7, de 7 a 8 diz também: "Pedi e dá-se-vos-á, buscais e encontrareis". Então, mas Jesus repete, nós temos que pedir, e vai ser dado alguma coisa. Busque, e você vai encontrar. Bata, bata é aquela igual a súplica, é equivalente à súplica, ou seja, coisa repetida, coisa com fervor, coisa com perseverança. E está dizendo aqui: vai ser aberta, abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate vai ser aberto. Então, temos que fazer. A oração é algo importantíssimo. 1 João 5:14-15 diz assim: "Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve". Então é por isso que eu falei antes, né, que nem sempre vai ser atendido do jeito que a gente pensa. Então, tem que ser de acordo com o propósito de Deus. E esse propósito de Deus é a nossa eternidade, como nós vimos lá, né. Deus nos quer dar a vida eterna. Então, se isso atrapalhar a vida eterna da gente, ele não vai dar. Se isso ajudar, ele vai dar. E diz: "E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos". Então, tudo que a gente pede, Deus ouve, mas nem sempre vai ser tudo atendido. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, aquilo que for para o nosso bem, nós temos certeza que vai ser atendido. 1 João 3:22 diz: "E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos". Então, nós temos que juntar todas as passagens da Bíblia que trata sobre o tema, para a gente não deturpar, né. Porque a gente podia dizer aqui: "Ó, aqui está dizendo que se qualquer coisa que a gente pedir, a gente vai receber". Não, outras passagens falam que de acordo com a vontade de Deus. Outras passagens diz o quê? Que tem que pedir em nome de Jesus. Outras também que a gente não deve estar preocupado e orando, ou seja, tem que ir juntando. E diz: "Dele receberemos que guardamos seus mandamentos". Então, uma das condições fundamentais é o ser obediente a Deus. A obediência não nos salva, mas a obediência nos capacita para o quê? Ser abençoados. Fazemos o que é agradável à sua vista. Igual filhos, né, que são desobedientes, os pais dão alimento, dá roupa, dá as condições básicas, mas o filho que é obediente, você trata de outra forma. Isso é com certeza é certo. Aqui diz, né, João 15:7: "Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito". Agora que Jesus deu uma condição, se você quiser que tudo seja atendido, você tem que estar em Jesus.
permanecer em Jesus. Como é que a gente permanece em Jesus? Jesus já explicou para a gente lá em João que ele é o quê? Ele é a videira, e nós somos o quê? O ramo. E se a gente não permanecer na videira, a gente não vai produzir frutos. Ele diz aqui: "Eu sou a videira", né, João 15:1, verdadeira, "meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira". Então aquele que não está produzindo fruto vai ser tirado. Limpa toda aquela que dá fruto. Essa limpeza aqui é o que acontece com Deus nos transformando, às vezes nós somos corrigidos, né, muitas vezes nós somos corrigidos, para que a gente possa o quê? Dar mais fruto. E ele diz: "Como é que nós ficamos limpos? Vós já estáis limpos pela palavra que você tem falado". Então a palavra de Deus é que nos limpa. E a palavra de Deus faz a gente entender a verdade e nos capacita a decidir obedecer. E ele diz: "Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto". Então nós não conseguimos dar fruto, se não estiver na videira. Então como é que nós vamos estar em Jesus? Assim como a vara está o quê? Na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, né? Porque sem mim nada podeis fazer. Então aí tá a explicação que nós estávamos aqui sobre como é que nós vamos estar em Jesus, para que nossas orações não sejam atendidas. Tem que permanecer em Jesus. E Efésios 3:20 diz algo assim maravilhoso, diz: "Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos". Ou seja, a gente pede muita coisa, a gente tem que pedir bastante, nós pensamos muitas coisas em oração, mas diz que Deus é poderoso para fazer mais ainda do que tudo que nós pedimos ou pensamos. O segundo poder que ele tem para operar em nós. Que bênção. Aí eu lembro de Moisés, né, Moisés queria ver a Canaã terrestre, e aí ele cometeu um erro, né, Satanás se aproveitou, e aí ele morre, mas Deus leva para eles, né, para onde? Para o céu. Muito mais daqueles que ele tinha pensado, né. Então, quais são os modelos de conduta que a Bíblia nos ensina que nós devemos praticar? Vamos ver aqui, ó, em Filipenses 3:18, 20 diz: "Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando". Ou seja, tem pessoas, né, que causam problemas na igreja, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, às vezes, a pessoa pode estar até na igreja, mas não quer dizer nada. Ela pode ser inimiga da cruz de Jesus. E diz: "Cujo fim dessas pessoas é o quê? A perdição". Ou seja, eles estão no caminho da perdição. Cujo Deus é o vento. Então, o que controla eles, né, é o vento. Ou seja, o vento aqui fala é o apetite, né, os apetites descontrolados, né, que governam essas pessoas. Cuja glória é para a confusão deles, né. Então eles acham que vão ter glória e na verdade vão viver em confusão, porque só pensam nas coisas terrenas. Mas diz aqui que nós diz o quê? Nossa cidade verdadeira está onde? Nos céus. Que bênção. De onde também esperamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E você também possa estar esperando Jesus dessa forma. Salmo 92:9 diz: Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão". Então, essas pessoas que são inimigos de Jesus, da cruz dele, ou seja, do caminho da salvação, eles vão perecer. E diz aqui: "Serão dispersos todos que praticam a iniquidade". Então, Deus relaciona que as pessoas que são inimigos de Deus, inimigos de Jesus, são as pessoas que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado. A Bíblia diz que o pecado é a iniquidade, a transgressão da lei, né. E aí, Êxodo 23:22 diz assim: "Mas se diligentemente ouvires a sua voz", ou seja, a voz de Deus, "e fizeres tudo o que eu disser", se a gente obedecer os conselhos que Deus nos dá, "então serei inimigo dos teus inimigos". Às vezes a gente tem inimigo que a gente nem imagina, ou que a gente não escolheu. Às vezes a pessoa se torna inimigo da gente. Mas Deus disse: "Se nós seguimos a ele, se a gente ouvir a voz dele, os inimigos nossos vão ser inimigos de Deus". E o adversário, né, Deus vai ser adversário dos nossos adversários. Que bênção. Há um caminho para a gente vencer. Você possa escolher esse caminho também. Provérbios 25:21 diz assim: "Se o teu inimigo tiver fome, dá pão para comer". Isso aqui é duro, viu. A gente tem que aprender a fazer não por emoção, e sim por princípio. Se teu inimigo tiver com fome, você dá pão para comer. Se tiver sede, dá água para beber. E esse inimigo, às vezes, está dentro da sua casa.
ou às vezes dorme até com você, né, como seu inimigo. Mas Deus diz o quê? Quem tem que dar pão, se ele tiver com fome, e dar água, se tiver com sede. Esses inimigos podem até se tornar seus maiores amigos. Às vezes, inimigo torna amigo, e amigo torna-se inimigo. A história mostra isso. Romanos 16, 17 a 20 diz: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões. Divisões aqui em relação à palavra de Deus. Não é divisão em relação às coisas corretas. A pessoa está fazendo uma coisa errada e você não vai ajudar ela a fazer. Não, não é isso que Deus está falando, não. Aqui são os que causam divisão e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Então, ensino a instrução da Bíblia. Então, são pessoas que querem causar dificuldades para o entendimento da Bíblia. E a gente vê hoje no TikTok, Instagram, pessoas falando mal da Bíblia, falando mal de Jesus, dizendo que Jesus, tanta coisa sobre a Bíblia, sobre Jesus, deturpando a palavra de Deus. São inimigos de Jesus, inimigos da cruz de Jesus. E a gente quer isso aí, o que acontece? Tem que ter cuidado com esse tipo de pessoa. A Bíblia diz o quê? Afasta-se dele, não deve estar apoiando esse tipo de pessoa, não. Porque se você apoia as pessoas, se você ajuda essas pessoas, você está ajudando as pessoas a estar contra Deus. Tenhamos muito cuidado. Viu? Às vezes, em quem a gente vota, né? Se você vota em pessoas que estão lutando contra Deus e a palavra dele, você está sendo cúmplice. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo. Então, a gente tem que votar em pessoas que, pelo menos, tenham a índole, né? Tenha o desejo de seguir a Deus. Esses aqui não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Então, quem controla eles são os pastores, né? Mediante palavras suaves e bajulação, né? Alguns usam até palavras suaves e bajulação. Engana o coração das pessoas que são ingênuas, pessoas que não leem a Bíblia, não compreendem, né? Muitas vezes são enganadas, né, por esse tipo de pessoa. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Então, a obediência nos leva à transformação, nos leva o quê? A que Deus nos abençoe. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom. Então, a gente tem que ser sábio em relação às coisas boas e sem malícia em relação ao que é mal. Né? Então, deixar para lá aquilo que é mal. Isso não é fácil, não. Viu? É uma luta todo dia, porque nós somos tentados todo dia. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás. Isso aí ele falou naquela época, né? Mas hoje está muito mais próximo de acontecer. Em breve, Satanás vai ser esmagado debaixo dos pés da gente. Imagina. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês, comigo, com você. Então, nós temos que permanecer firmes em Deus, nosso Senhor Deus. Filipenses 3:20 diz: nossa cidadania está onde? No céu, como eu falei. Né? Onde nós estamos esperando o quê? Nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. E o poder dele, ó, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas do seu debaixo do seu domínio. Todas as coisas, todas, tanto na terra como no céu, vão estar sob o domínio de Jesus. E ele transformará os nossos corpos humilhados, né? Às vezes a gente morreu, alguns vão estar o quê? Vivos, mas os corpos vão estar o quê? Sofrendo, né? Degeneração. E nós vamos ser semelhantes ao seu corpo, seu próprio corpo ressuscitado. Então, Jesus cria uma nova natureza humana, ressuscita com essa natureza para nos dar essa natureza. E Jó 19, 25 a 27, né, ele tem uma certeza, que espero que nós tenhamos também. Diz, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Então, ele já conhecia a mensagem do Evangelho. Né? E depois que meu corpo estiver destruído, ó, sem carne veria a Deus. Então, ele está aqui falando da ressurreição. Eu o verei com meus próprios olhos, e eu mesmo e não outro. Então, olhos aqui é carne. Né? Como anseia no meu peito o coração. Então, ele desejava muito, né, que isso acontecesse. Mas já passou tanto tempo, né, que Jó faleceu. Mas essa mensagem é para nós, que estamos esperando a volta de Jesus. Lucas 24, 36, né, a verso 43, diz: enquanto falavam sobre isso, diz que o próprio Jesus se apresentou entre eles e disse, né, Jesus tinha ressuscitado. E foi encontrar com alguns apóstolos, né, alguns discípulos.
Ele chegou nessas pessoas e disse: "Paz seja com vocês". E eles ficaram assustados e com medo, né, porque eles tinham ouvido a história de Jesus, Jesus tinha morrido, então ficaram o quê? Assustados e com medo, pensando que estavam vendo o espírito. E Jesus disse o quê? "Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas sobre os seus corações?". Então tem pessoas hoje até hoje em dúvida, né, o que é o espírito. E aí Jesus explica, ó: "Veja as minhas mãos e meus pés", né, Jesus tinha mãos e pés. "Sou eu mesmo, toquem-me e vejam". Então os espíritos aqui, né, depois que a pessoa ressuscita, ela consegue tocar, né, e ver as coisas, né. Um espírito, Jesus explica, que não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então Jesus tinha carne e ossos depois da ressurreição. Só que a carne o quê? Gloriosa. Ossos o quê? Gloriosos. Tendo dito isso, mostrou o quê? As mãos e os pés. E por não crer ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto que ele perguntou: "Você tem aqui algo para comer?". Jesus perguntou para mostrar para eles, né, que ele de fato tinha ressuscitado, mas, né, ele tinha, né, capacidade, né, de comer. "Vocês têm aqui algo para comer?". Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença dele. Aqui tem um questionamento muito grave. Hoje as pessoas estão falando de vegetarianismo, que as pessoas não devem comer carne, né, mas diz aqui, alguns citam o exemplo de Jesus, e Jesus comeu peixe. Sim, mas ele comeu o peixe daquela época, não o peixe de hoje. A Espírito de Profecia explica, né, que a terra, né, estaria o quê? Se contaminando. E a Bíblia diz justamente aqui, Isaías 24:4, ó: "A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definha os nobres da terra". Então, hoje o pecado tem crescido tanto que tem atingido os animais, os seres, né, vivos que às vezes a gente come, né, e esses seres estão contaminados e passa a contaminação para a gente. Então Deus, né, não tinha falado, por exemplo, até Abraão, Deus não tinha falado, né, que a pessoa não podia casar com irmã. Então Abraão casou com a meia-irmã, mas depois Deus só falou, explicou, né, que não podia mais acontecer por causa do pecado, ou seja, o pecado foi gradativamente degenerando a raça humana. Então chegaria o tempo em que você não deveria mais comer carne, e esse tempo já chegou. Mas na época de Jesus, tinha plenas condições de comer peixe, mesmo depois de ter ressuscitado. Então, essa é a explicação. Depende do tempo, né, e do lugar e da ocasião. Filipenses 4:7 diz: "Alegre-se sempre no Senhor". Então, a gente tem que se alegrar em quê? Em Deus, não nos problemas. Deus, você chega aqui caminhando, bate tem uma topada, quebra a cabeça do dedo, aí você vai se alegrar porque quebrou a cabeça do dedo. Não, você vai alegrar porque mesmo tendo quebrado a cabeça do dedo, você continua vivo. Deus te deu capacidade de se curar, né, de você fazer o tratamento, né, e se recuperar. Então a gente tem que se alegrar em Deus e não nos problemas. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, né. Em outras versões fala moderação, mas a tradução também, né, original existe a capacidade, né, de falar sobre amabilidade. E diz: "Perto está o Senhor". Ó. Interessante, né, dizer que Deus está perto. A gente passa tanto tempo orando, né, e às vezes pensa que Deus está longe. Então a Bíblia revela que Deus está perto. Não andem ansiosos de coisa alguma, mas façam o quê? Orações e súplicas. Então aqui, nós estamos vendo aquela mesma passagem explicando, né, esses detalhes. Quem tem que se alegrar em Deus. Romanos 14:17 diz: "Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça, paz e alegria no Espírito Santo". Então o reino de Deus, né, ainda está sendo instaurado, nem foi instaurado, ainda está no processo. Nós estamos no reino, né, que quem governa é Satanás. Lucas 15, verso 10 diz: "Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos, né, de Deus quando um pecador se arrepende". Então, esse é o motivo de se alegrar. Quando alguém se arrepende, né, nós temos certeza que há alegria onde? No céu. Deus fica alegre. Segundo Coríntios 9:7 diz: "Cada um dê conforme determinou seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas pois Deus ama quem dá alegria". Então, nós temos também que estar felizes por estar doando a Deus com alegria. Eclesiastes 9, de 9 a 10, é uma passagem para mim fundamental, importante, né, que trata sobre esse tema. Desfrute a vida com a mulher que você ama. Então, Deus recomenda que nós temos que estar felizes, desfrutando com a mulher que a gente ama.
todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo árduo trabalho debaixo do sol. O que suas mãos tiverem de fazer, ó, que o façam com toda a sua força. Façam melhor. Por na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Na sepultura você não faz mais nada. Isaías 9:6 diz que por que nós temos que nos alegrar? Porque diz que o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. O governo o quê? O governo da promessa que Deus tinha falado. Então aqui diz o quê? Que o nome desse menino é o quê? Maravilhoso conselheiro. Esse nome, dessa forma, que só pode ser usado para Deus. Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Então, esse menino é o quê? É o príncipe da paz. É o verdadeiro Pai eterno. É o Deus poderoso e é o conselheiro. Então, ele assume, Jesus, vários papéis, né? E ele está cumprindo cada um deles. Então, o que que nós temos que pensar? Pensem nessas coisas. Que tipo de coisa? Aqui diz, né, Filipenses 4, 8, 9. Né? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, que é reconhecido como verdadeiro, você pode pensar. Tudo que for nobre, ou seja, não for algo de escândalo, né, você pode pensar. Tudo que for correto, ou seja, que for correto no entendimento, né, da Bíblia, não no entendimento do ser humano. Né? Hoje as pessoas acham que tudo é correto fazer da sua própria cabeça. Então, diz o quê? Mas tudo que for puro. Aí nós temos para saber puro, nós temos que ler a Bíblia, né? Tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, nós temos que passar tempo pensando nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram, viram em mim, ponham em prática. O Deus da paz estará com vocês. Então, nós podemos ver, meus irmãos, aqui em Efésios 4, 22 a 28, fala algo interessante. Diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velhão. Despir-se é como se fosse tirar uma roupa que se corrompe pelos desejos enganosos. Então, Deus já está explicando aqui que nós vamos sendo corrompidos pelos maus desejos que tem dentro da gente. E diz o quê? A serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem. Então, a gente só vai ser revestido com um novo homem, com uma nova situação, né? Se a gente seguir esses conselhos. Né? A gente tem que mudar o nosso modo de pensar, revestir-se do novo homem. Criado, né, para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade proveniente da verdade. Diz, ó, portanto, cada um de vocês deve o quê? Abandonar a mentira. É uma das coisas fundamentais, a gente deixar de lado a mentira. E falar o quê? A verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Está explicando aqui. Quando vocês ficarem irados, não pequem. A gente pode ficar irado e não pecar? A Bíblia diz que sim. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. Resolve logo naquele dia. Não deem lugar ao diabo. Então, Satanás pode se aproveitar. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Então, às vezes, nós estamos só aproveitando, né, das condições que Deus dá, boa, mas a gente não quer ajudar outros a chegar nessa condição, que é a pregação do Evangelho. 1 Pedro 3,8 diz: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente e sejam misericordiosos e humildes. Olha, é algo, né, que às vezes, toda a vida nós vamos estar lutando para alcançar essas condições. Mas Deus nos dá as condições. Filipenses 4, 10 a 13 diz assim: alega-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Então, Paulo, né, viu que, em um dado momento, as pessoas que ele estava tratando estavam, de fato, agora, né, preocupadas com ele. E diz: de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Então, ele estava na situação mais difícil e as pessoas ajudaram ele
E ele está agradecendo, diz: "Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância". Então essa é a condição principal, né, para nós, é nos adaptar a toda e qualquer circunstância. Sei que é passar necessidade, sei que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Isso não é fácil não, viu. Isso demora. Em toda e qualquer situação. Viver contente em toda e qualquer situação, difícil. Seja bem alimentado, seja passando fome, né. Então ele fala que tudo posso naquele que me fortalece. Provérbios, né, 23, 4 a 5 diz: "Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso". Bom senso é equilíbrio, né, domínio próprio. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Então, às vezes, tem situações, né, que a gente pode ver, né, que as pessoas não têm bom senso, ou seja, não têm equilíbrio, e as riquezas o quê? Termina sumindo, vai piorar a vida da pessoa. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Provérbios 10, 22 diz o quê? A bênção do Senhor traz o quê? Riqueza, e não inclui dor alguma. Então, às vezes, a gente está buscando bênção, né, capacidade de crescer, capacidade de desenvolver, e a gente não vê essa oportunidade que Deus dá para a gente. Porque aqui diz, né, que a bênção de Deus traz para mim e para você riqueza, mas não traz dor. Então a gente não vai preso, a gente não é o quê? Jogado, né, de lado, colocado de lado. Então aqui, ó, Provérbios 19, 14 diz que as riquezas, a casa e riquezas se herda dos pais, mas a esposa prudente vem de quem? Do Senhor. Então a gente tem que orar a Deus pedindo uma esposa ou um esposo, porque somente Deus é que vai conseguir atender na demanda que a gente está trazendo. E aqui fala, né, que é melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Você tem grande riqueza e vive só com problema, dificuldade, você não consegue ter paz. Então é melhor ter um pouco menos, né, para não ter tanto problema. Mateus 6, 33 e 34 diz assim, Jesus: "Busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas". Ou seja, demais coisas, né, que nós vamos receber, vão ser acrescentadas também. E aqui diz: "Não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal". Hebreus 13, 5 diz: "Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: 'Eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei'". Então aqui nós podemos ver que Deus não vai te abandonar, não importa a situação que você esteja passando. E aqui nós temos que saber qual caminho nós devemos trilhar, nós devemos seguir. E nos diz: "Apenas os que estão recebendo constantes suprimentos de graça terão poder proporcionar a sua necessidade diária e a sua capacidade de usar esse poder". Então, se você não está orando, se você não está meditando, fazendo a palavra, estudando a palavra de Deus, você está o quê? Cada vez mais fraco. Então a gente tem que aumentar esse suprimento, né, de graça. E aqui diz: "Em vez de aguardar um tempo futuro, em que, mediante uma concessão especial de poder espiritual, recebam uma habilitação miraculosa para conquistar o quê? Almas, render-se diariamente a Deus, para que torne a nós, né, vasos próprios para o uso dele". Então aqui é o caminho que diz aqui da santificação. Atos dos Apóstolos fala que, para o consagrado obreiro, há um maravilhoso consolo em saber que até Cristo, durante a vida na terra, buscava diariamente seu Pai. Então Jesus nos deu exemplo, né? A procura de nova provisão de graça necessária, saía dessa comunhão com Deus para fortalecer e abençoar os outros. E aqui nós podemos ver, né, que Deus, meus irmãos, nós temos que, ó, Deus fez preciosas promessas para seus filhos, sob condição de quê? De obediência fiel aos seus preceitos. Isso aí nunca mudou, nem vai mudar. Não existe sequer um obstáculo que ele não possa remover. Não há trevas que ele não possa afastar. Há fraqueza alguma que seja incapaz de transformar o poder dele, né? Nenhum temor que não possa acalmar, nenhuma aspiração divina que não possa guiar e fortalecer.
Então nós podemos ver aqui que nós não devemos, meus irmãos, no livro de Ellen White, Atos dos Apóstolos aqui, para conhecê-lo, fala, não devemos olhar para nós mesmos. Quanto mais nos demoramos o pensamento em nossas imperfeições, menos força a gente vai ter para vencer. Então a gente tem que ficar só, como diz, remoendo, né, a coisa, indo e vindo, você vai piorando, você não vai melhorando. E respondeu Jesus, né? Por que que ele tinha falado, né, esse conselho para eles? Que ele era o quê? Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ela. Então Jesus disse que ele, né, a pessoa chegar ao Pai só tem um caminho, Jesus, porque Jesus é o Pai também. E ele mesmo explica isso, né? Então, meus irmãos, que você siga a Jesus como o caminho, a verdade e a verdade para a sua vida. Que Deus te dê um bom fim de semana e já deseja te o quê? Um feliz sábado. Começa quando? Pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.